Nestor Fidelis, que é da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. A gente que desde o ano passado vem com uma parceria, sempre neste mês, né, voltado para a prevenção do suicídio, denominado de Setembro Amarelo. A gente ouviu agora a professora Rose Menandes, que é do CREAS, né, informando das ações já desenvolvidas, voltadas aí para a prevenção do suicídio em Mirassol do Oeste. E agora, Nestor Fidelis, vamos hoje abordar tema suicídio, claro, mas o que leva uma pessoa e quais são os motivos, ou melhor, os motivos, né? E também as causas para que a pessoa chegue a ter essa coragem de tirar a própria vida. E as suas consequências também, como que o Espiritismo vê essa atitude. Bom dia, não. Boa tarde já, né? Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 14 de Maio. Nós trazemos aqui o abraço fraterno da presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nossa amiga doutora Luísa Leontina Andrade Ribeiro. E para nós, mais uma vez, uma satisfação estarmos aqui nessa atividade, em parceria com a Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui de Mirassol do Oeste, sendo convidado pela nossa amiga Fátima Borg. Então, nesses dias que vivemos pandemia, Antônio Carlos, e particularmente eu sei bem o que é isso, que passei pela Covid, já estou imune, graças a Deus, mas quantas pessoas amigas estão aí sofrendo, deixando a vida na Terra. Então é muito importante realmente essa iniciativa desta rádio, essa responsabilidade desta Rádio 14 de Maio, em parceria com a Federação Espírita e a Sociedade Espírita Allan Kardec de Mirassol do Oeste. E o resultado nós já estamos vendo aí, a professora esclarecendo com toda a clareza que a municipalidade aqui em Mirassol do Oeste assumiu a sua responsabilidade na prevenção, na atuação, na orientação e na atenção às pessoas que passam por dificuldades que podem levar ao suicídio. O trabalho do CAPS é fundamental e, sem dúvida alguma, é assim que nós queremos trabalhar, ombreando-nos, né? Igrejas, clubes sociais, Lions, Rotary, maçonaria, instituições religiosas ou não, na orientação, no esclarecimento e somando esforços, né? Um esforço suprapartidário, um esforço ecumênico em prol da vida sempre. E suicídio, como você bem colocou no início, acontece geralmente por diversos motivos. Mas o que nós percebemos pela experiência e pela situação que nós verificamos de diversas pessoas, pelos dados científicos, é que a pessoa não quer acabar com a sua vida. Ela quer acabar com um problema. Mas a via que ela escolhe é uma via inadequada, porque infelizmente o problema continua acontecendo, o problema vai ficar agravado pela falta dessa pessoa fisicamente aqui dentre nós, e espiritualmente ela vai sofrer as consequências disso. Então a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que são várias as causas que levam a pessoa a querer tirar a sua própria vida. Problemas financeiros, problemas profissionais, problemas emocionais, problemas psicológicos de diversas ordens, situações nas quais algumas pessoas falam, a minha alma querida, a pessoa, o amor da minha vida morreu, eu vou tirar minha própria vida para ver se eu encontro com ela espiritualmente. E não vai encontrar, porque dessa forma não vai se aproximar, vai se distanciar. Então, são diversas as causas, são diversos os sinais que nós podemos perceber nas pessoas que têm essa tendência de vir a cometer o suicídio. Então, a doutrina espírita, e nós falamos aqui pelo Espiritismo, ela tem a sua contribuição no sentido de fazer com que nós vejamos, reconheçamos o sentido da vida. Como é importante essa oportunidade que nós temos, que Deus nos concede, estarmos aqui convivendo em família, em amigos. Todos sofremos, todos temos problemas de diversos motivos, mas não é por isso que nós vamos fugir da responsabilidade e muitas vezes fazendo até cartas de despedida, deixando outras pessoas com peso, como se fossem causadores da nossa decisão equivocada. Porque o suicídio não é uma solução real, não é uma solução óbvia,
lógica, justa, amorosa, não é uma solução caridosa para conosco. É uma grande afronta à lei de Deus que está na consciência de cada um de nós. Então, naturalmente, quando nós afrontamos uma lei de sociedade, por exemplo, semáforo, sinal vermelho, não pode passar. Se nós passarmos, vai ter uma consequência. Estamos falando de leis humanas. E nas leis divinas? Quando nós sabemos que estamos agindo de forma equivocada às leis de Deus e atentando contra a própria vida, que é uma dádiva que Deus nos concede, para que nós possamos conviver, aprender, crescer, evoluir em busca da nossa felicidade. Então, realmente, nós como cristãos que somos, seguidores do Evangelho, trabalhamos conforme Jesus nos orientou. Busqueis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, seguindo as orientações científicas, seguindo as orientações filosóficas, mas, sobretudo, fazendo esforços de reflexão. Estou com problemas? Acho que minha vida está a pior coisa que pode acontecer? Acho que não tem solução para meus problemas? Será que é tirando a vida do corpo que eu vou resolver esses problemas? Nós sabemos que não é assim. Ao contrário, porque quantas pessoas que tentam cometer suicídio não conseguem e ficam aí com as sequelas fisicamente? Quantas pessoas que ao tentar cometer o suicídio afetam emocionalmente filhos, pais, irmãos, marido, esposa, que ficam o tempo todo sem ter tranquilidade, preocupado com aquela pessoa que pode cometer o suicídio. Então não é querendo chamar a atenção dos outros que nós vamos nos sentir mais valorizados. É importante que nós nos valorizemos pessoalmente. Não importa se o outro reconhece ou não. Não importa o que eu estou fazendo para mim, para a minha consciência. Será que eu estou me valorizando, me respeitando? Percebendo que eu sou um filho de Deus com direito e dever de ser feliz. Hoje, a busca da felicidade não deve ser apenas um direito nosso, mas é um dever, porque nós temos na nossa consciência tudo o que nós podemos fazer para buscar a felicidade. É claro que não vamos alcançar a plena felicidade, porque no mundo em que há tantas diferenças e ainda existe tanto preconceito, não é possível que nós sejamos plenamente felizes vendo uma pessoa ao nosso lado sofrendo privações, miséria. Mas o esforço para estarmos a caminho é o que compete a cada um de nós. Nestor, e aquelas pessoas que conseguem tirar a própria vida, ou tirarem as próprias vidas, as pessoas? Antes de tirarem as próprias vidas, elas chegam a imaginar que poderia retornar? Entendo. Tipo interessante. Assim, eu vou tirar a minha própria vida, mas eu vou retornar depois, né? Existe um pensamento interessantíssimo a sua pergunta. Porque há pessoas, inclusive muitos dentre nós que somos espíritas, e a doutrina espírita tem algumas bases. A imortalidade da alma é uma dessas bases. Nós morremos fisicamente, mas nós, espírito, não morremos. Outras bases da doutrina espírita, a possibilidade de nós nos comunicarmos com as pessoas que partiram. Outra base, existem vidas em outros mundos. A doutrina espírita se baseia nisso também. Nós estamos evoluindo e vamos passando, cada planeta vai evoluindo também, e em outros mundos há também vidas mais evoluídas, não necessariamente com a mesma matéria que a nossa. Enfim, existem diversas bases, princípios basilares da doutrina espírita. E a reencarnação é um desses princípios. A reencarnação é a tese segundo a qual nós estamos na vida de passagem. Já estivemos na vida física em outros corpos, convivendo com outras pessoas ou com as mesmas pessoas que reencontramos aqui. E por conta das falhas que nós cometemos, depois da vida do corpo, lá no mundo espiritual, nós, passando em revista tudo aquilo que fizemos, pedimos a oportunidade de regressarmos à Terra para fazer corretamente aquilo que não fizemos adequadamente. Então, sofremos aqui na Terra as consequências das nossas falhas anteriores. Aí a sua pergunta é muito bem-vinda, porque dentre as pessoas que acreditam na reencarnação, existem aquelas que pensam assim, se eu não fizer o que eu tenho que fazer agora, deixa para a próxima. Como se fosse assim, não vou pagar minha dívida, depois eu pago. Na verdade, não há uma dívida, entre aspas nós falamos dívida. Há realmente um compromisso para com a vida. Então a pessoa fala assim,
eu vou morrer logo, deixa, depois eu recomeço de novo. Não é simples assim. Porque, com todo respeito a quem pense de forma contrária, mas nós que estudamos, e não é um privilégio da doutrina espírita estudar a reencarnação, isso já existe há milênios, e sobretudo nos países orientais. Então, nós sabemos, estudamos e conversamos, atendemos os espíritos sofredores, e verificamos que uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação. Como assim? Há toda uma preparação, todo um encontro de pessoas que foram inimigas na Terra e se aproximam no mundo espiritual, albergados por espíritos protetores, benfeitores do grupo. Há toda uma preparação com uma gama de profissionais de diversas áreas, da sociologia, da psicologia, da psiquiatria, nos preparando para entrar em contato novamente com pessoas com as quais nós convivemos como se fossem inimigos do passado. Então, é uma preparação que não é simples, requer bastante esforço, empenho, para que quando nós viermos novamente para a vida na Terra, tenhamos condições de não errar novamente. É da nossa responsabilidade daí por diante, mas nós somos bem preparados para isso. Agora a pessoa chega aqui e fala, não, eu vou me matar, como se a vida fosse uma brincadeira. Depois eu recomeço. Ao contrário. Me permito lhe dizer, Antônio Carlos, e aos amigos ouvintes, que nós espíritas temos reuniões que não são todos os espíritas que participam, mas aqueles que já têm um tempo maior de estudo, de frequência, nos trabalhos de assistência e promoção social, de orientação segundo o Evangelho de Jesus. E alguns de nós participamos de reuniões que nós chamamos de reunião de atendimento aos espíritos sofredores. Imaginemos que a pessoa esteja sofrendo em sua casa agora. Ela tenha vontade de querer se matar. Ela tem alguns meios para evitar isso. Ela pode procurar o CAPS, pode procurar o CVV, pode procurar o seu pastor na igreja, pode procurar seu padre na igreja, pode buscar uma conversa no centro espírita. No mundo espiritual também existe essa necessidade de conversar. E nós atendemos em nossas reuniões espíritos, ou seja, pessoas que conviviam conosco aqui e já estão do lado de lá. Morreram fisicamente, mas continuam vivas no mundo espiritual. Mas não estão sossegados. Não estão sossegados. E muitos vêm falar para nós o quanto estão sofrendo ainda. E o único momento que tem de alívio é o momento em que a família ou o grupo religioso deles oram por eles. Como é importante orar pelas pessoas que partiram, sobretudo pelos suicidas. Porque eles são, sem dúvida, pessoas que equivocaram, e quem de nós não equivocamos na vida? E muitos que cometeram suicídio querem voltar, né? Querem a oportunidade de voltar. Mas isso vai ser... É um arrependimento, talvez? Exatamente. O primeiro passo para se libertar do sofrimento, você acabou de dizer, é o arrependimento. Imaginemos a pessoa que estava aqui na Terra com problemas, seja problemas psicológicos ou financeiros, decidiu se matar. E lá no mundo espiritual, vê a família aqui sofrendo, que essa pessoa não está mais aqui. E ela deveria estar aqui. Lá no mundo espiritual, vê que as suas dores físicas continuam e agravadas. E ainda é acusado por espíritos que não estão ligados ao bem, que se organizam para fazer o mal e a persegue no mundo espiritual o tempo todo. Se a pessoa, por exemplo, tinha programado viver 80 anos na Terra e com 40 ela decidiu cometer o suicídio, ela tem ainda 40 anos de princípio vital, de força vital, que vai ficar no mundo espiritual se desgastando. Ela vai passar pelas dores da morte. Nós temos relatos de pessoas que pularam da ponte. E ela sente a sensação da morte o tempo todo, o corpo caindo, se desfacelando. O único momento de alívio que tem, quando alguém ora. Ela fala assim, é como se eu tivesse meu corpo pegando fogo o tempo todo. E o único momento de alívio, como se alguém estivesse passando uma pomada nas minhas feridas, é quando a minha família se lembra de mim com amor e não com raiva. E não com ódio por eu ter fugido da responsabilidade. Então o suicídio não resolve problema, agrava problema. Espiritualmente falando. Temos todas as teses, as comprovações científicas da situação na Terra. Mas cabe a nós espíritas falar também, dar a nossa cota de contribuição, ainda que alguém não acredite, muitas pessoas não queiram pensar dessa forma, mas é da nossa responsabilidade falar o que acontece no mundo espiritual, porque nós temos contato com isso. E por que o índice de suicídio entre os jovens aumenta, né? É assustador, está deixando as autoridades, né, ligadas à saúde preocupadas, né? É a busca de cada pessoa de se tornar um ter humano e não um ser humano. Nós vamos perceber que isso não é de hoje, vem se agravando cada vez mais, que os jovens, os adolescentes, convivem menos com a família e mais com os aparelhos eletrônicos. As crianças
estão imitando danças sensuais que vêm dos artistas adultos. O artista adulto não faz aquela dança para a criança, mas a criança imita e acha bonito e é antecipadamente levado a se sexualizar. E quando chega na adolescência, muitas vezes comete equívocos pela falta de orientação. Então vejamos, cada vez mais a busca pelo imediatismo, pelo materialismo e a falta de um foco espiritual para a vida de cada um de nós, isso nos leva a um vazio existencial. Nós sabemos, agora refletindo, que nós estamos respirando, mas a gente não se dá conta disso. Mas nós estamos aqui respirando há quanto tempo? Nós sabemos, mas às vezes não nos damos conta disso, que nós não somos corpo. Nós somos espíritos, porque o espírito permanece, o corpo fica. Quando nós falamos assim, meu espírito hoje não está de bem com a vida, não temos um espírito. O espírito não é uma roupa, nós somos espírito. O corpo é uma veste, o corpo fica. Então, todas as vezes que nós estamos percebendo jovens, adolescentes, crianças, focando-se mais no lado material, mais no lado de ter coisas. O vizinho tem, eu tenho que ter também. O meu vizinho comprou um celular da última geração, eu tenho que ter também, senão eu vou ficar para trás. Não entrar nessas competições de querer ter coisas, mas voltar os olhos ao lado espiritual. Por isso é importantíssimo que cada um de nós que nos esforçamos para levar o filho na aula de música, na aula de arte marcial, na aula de balé, façamos esforços para levar o filho na escola, mas também na aula de evangelização, seja no centro espírita, na igreja pentecostal, na igreja católica, frequentar, fazer esforços para que nós não damos remédio amargo para o filho tomar quando está doente, que levemos nossos filhos também para uma educação espiritual. E quando os pais são materialistas? Aí aumenta muito a chance. A chance de catástrofe, como você está colocando, é quase certa. Ou seja, tragédia familiar. Né? Tragédia familiar. Sabe que uma pessoa que é filha de um pai depressivo, ela tem 30% de chances a mais de ser depressivo também. Se o pai e a mãe forem depressivos, a chance vai a 70% da pessoa também ser uma pessoa com depressão. Então, cada um de nós somos responsáveis por ser os nossos autocuidadores, os nossos auto-evangelizadores no ponto de vista religioso. A proposta de Jesus é muito clara: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque todos passamos por tentações. Porque a vida toda nossa está repleta de chance de nós errarmos, de irmos pelo caminho das portas largas. E a proposta de Jesus é: nos amemos, nos respeitemos, estejamos em contato com Deus pela oração, que isso nos fortalece para que tenhamos uma vida espiritual, ainda que vivendo numa vida material. E esse vírus, Covid-19, que é um mal, né, fez aproximar, né? Fez com que as famílias se aproximassem cada vez mais, né? É verdade. Quer dizer, o mal está fazendo bem. Se nós aproveitarmos as oportunidades da dor, extraímos dela altos benefícios. As famílias convivendo mais dentro de casa. Mas também vemos mais famílias convivendo fisicamente, mas cada um no seu quarto, cada um no seu aparelho celular. É importante que nós criemos espaço de convivência. Falamos na semana passada, não sei se vocês se recordam, almoçar junto é importante demais, jantar junto é importante demais. Ter um momento que seja meia hora por semana para ler uma mensagem e orar em família. Isso é fundamental. Bom, eu tenho uma outra pergunta, que é em relação aos jovens ainda, né? Quando eu te perguntei se os pais são materialistas, há essa tendência também, né, dos filhos seguir o mesmo caminho. E aí, para uma tragédia familiar, é um passo. Depressão é frescura ou é uma doença? Olha, quando a pessoa fala assim, eu estou hoje deprimido. Né? Aí o pessoal, isso é frescura, né? Doença de gente rica. Tem isso aí também, essa denominação. A sua pergunta, infelizmente, é muito oportuna. Porque ainda hoje, em 2020, há pessoas que pensam dessa forma. Mas a depressão não escolhe classe social. A depressão não escolhe raça, etnia, partido político, time de futebol. A depressão não escolhe, ela é da pessoa. Cada um de nós temos os nossos graus de depressão, maior ou menor. E existem fatores que fazem com que nós possamos cair numa depressão maior. Mas, ao mesmo tempo, existem fatores que podem atenuar essas dores depressivas e nos fazendo focar naquilo que pode nos tirar da depressão. Então, é muito importante que nós tenhamos um olhar respeitoso
para conosco mesmos, quando estamos passando por isso, nos livrando de machismo, nos livrando de preconceitos, porque é muito, muito provável que todos nós tenhamos graus de depressão. Alguns menos, outros aceitam menos que têm isso, outros querem negar que passam por isso, mas respeitando a nós mesmos. Todos nós queremos ser felizes, mas é natural que tenhamos dificuldades emocionais inclusive. Então, é a ciência que diz isso, não é uma conversa fiada, não é uma história para alarmar as pessoas, não, é importante dar atenção para isso e respeitar quem passa por isso. Cada vez mais as pessoas estão perdendo os preconceitos e buscando ajuda de psicólogos, de psiquiatras. Psicólogo é muito importante. A psicologia bem direcionada é como se fosse o farol de um carro numa estrada noturna, cheia de buracos, que são a vida. A pessoa vai cair no buraco se quiser, mas ela vai conseguir se observar melhor, ver por que ela tem certos momentos de alteração de humor, por que em certos momentos ela não tem vontade nem de se alimentar, de sair do quarto, por que em certos momentos ela só fica quieta, não quer falar com ninguém, ou por que apenas sente felicidade quando está fazendo compras, ou quando está comendo sem fome, compulsivamente. Tudo isso são sinais. É importante que nós nos observemos, conhecer a nós mesmos e perguntar, por que eu estou passando por isso? Por que eu sinto assim em determinadas situações? Refletir e buscar ajuda profissional. Agora, a base familiar é muito importante nessa questão. Muito importante. Você falou agora há pouco, se o pai e a mãe são materialistas, a catástrofe para o materialismo é inevitável. Nós fazemos cursos de casamento. Não é aqueles cursos que nós fazemos antes de casar, nas instituições religiosas, nos clubes sociais, não. Nós fazemos curso de casamento sem pagar matrícula nem mensalidade, convivendo com os nossos pais. Porque tudo aquilo que os nossos pais fazem, nós aprendemos. E temos a tendência de repetir nos nossos futuros casamentos. Então, nós vamos perceber que mesmo aquilo que eu não gostava no meu pai, muitas vezes eu me pego fazendo com minha esposa. Então, a minha esposa, muitas vezes, alguma coisa que ela não gostava no pai dela ou na mãe dela, sem ela perceber, ela faz igual, ainda que ela não concordasse com o pai, com a mãe naquela atitude. Porque não tem jeito, o exemplo é muito forte. A força do exemplo, tanto é que Jesus não falou nada no Evangelho. Jesus não escreveu uma linha, ele exemplificou. Os evangelistas que escreveram e outros seguidores depois, Paulo, Pedro, escreveram também as cartas. O fato é que a força familiar é muito séria, é muito importante e o cuidado que nós devemos ter, nós pais, com aquilo que eu estou dando de exemplos em casa é fundamental. O que nós queremos para o nosso filho? Que ele seja mais feliz até do que eu fui? Que ele seja um melhor pai, um melhor marido futuramente do que eu fui e estou sendo? Façamos esforços de vigilância para dar bons exemplos. Agora em Mirassol, 12 horas e 33 minutos, Nestor Fidelis, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nessa parceria também com a Sociedade Espírita Allan Kardec Mirassol do Oeste e a 14 de Manhã FM, trazendo a exemplo do ano passado, como eu disse agora há pouco, Setembro Amarelo, que é um mês destinado à prevenção contra o suicídio. Semana que vem, encerramento, né, Nestor? Temos mais uma semana de campanha? Temos aí mais uma semana. Olha, com muita alegria a gente está aqui falando sobre esse assunto que é tão importante. Porque quando nós falamos isso, Antônio Carlos, primeiro nós falamos entre nós dois aqui. É claro que tem pessoas ouvindo. Eu estou até registrando aqui, filmando, para poder mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem. Mas nós somos os primeiros necessitados. Eu tenho meus sofrimentos, você tem os seus. Pode ser até que as nossas esposas não saibam o que está passando. Verdade. Mas tudo aquilo que nós falamos, o primeiro ouvido que ouve é da boca que está falando, que é mais próxima. Somos todos necessitados. Por isso Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E só cada um de nós sabemos que nós temos nossas aflições, temos nossas dores. E o Evangelho é o remédio saudável, eficaz, quando nós nos dedicamos a ler, estudar, refletir sobre isso, para fazer esforço de viver aquilo que nós estamos aprendendo. Então somos todos necessitados e é muito importante esse espaço que a rádio está dando para nós. Ok, até a semana que vem, então, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Agradecemos mais uma vez em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui de Mirassol, e da nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, desejando a todos muita paz, que façamos nossas orações, nossas reflexões, confiemos em Deus, nosso Pai, que é Deus amoroso, justo, misericordioso. Tudo que nos acontece é uma razão lúcida e justa para que esteja acontecendo.
Deus é a Pai. E o Pai, quando o filho está com fome, o Pai não dá pedra, dá pão. O pão que nos sustenta é o Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Ok. Obrigado, uma boa tarde. Foi bom, né? Notícia